Olá, pessoal! Saudade, né? Esse nosso encontro de 2 vezes por semana aqui na Vibe Mundial é muito legal. Você tem acompanhado o nosso Instagram? Entra no nosso Instagram, é muito legal. Você pode saber os entrevistados que eu vou ter na semana. Você pode sugerir nomes, isso é bem bacana. Começando mais um Boa Vibe aqui pela Vibe Mundial 95.7 para você ouvir, para você assistir, é só colocar, né, nesse endereço aí no YouTube, que hoje em dia o rádio virou TV, então dá para você nos ver também. E hoje, no Boa Vibe, que é esse espaço que a gente tem para refletir, para se inspirar, para fortalecer, né, o nosso ser, aquilo que existe de mais poderoso, principalmente dentro da gente, que é a nossa força interior. Então, nós escolhemos para essa quinta-feira esse assunto, força interior. Você acha que você é uma pessoa que tem essa força em meio aos desafios do dia a dia? É essa força que nos sustenta, nos direciona, nos lembra quem somos de verdade. E hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento, a liderança pessoal e como desenvolver uma mente mais consciente, mais confiante, mais alinhada com os nossos valores. Vocês já estão vendo, vocês que estão aí no YouTube, a minha convidada de hoje é a professora universitária, mestre em administração, palestrante, mentora de carreira, escritora, comunicadora aqui da Vibe Mundial. E eu deixei de falar umas 10 ou 20 coisas aí, viu? É a Silvia Helena Hernandes. Prazer te conhecer, Silvia. Prazer é todo meu. Estou muito feliz e honrada por estar aqui hoje. Muito obrigada por me convidar e eu estou muito feliz. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença, principalmente porque crescer não dói, a gente está sempre aprendendo, né? E vale a pena. E porque você lançou agora recentemente este livro, Desperte Sua Força Interior. Ô Silvia, eu queria, antes de falar do livro, que você contasse um pouco dessa carreira de professora, de palestrante, de mestre em administração, como tudo isso começou. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, capital. Eu sou a filha mais velha de uma família muito jovem. Os meus pais ainda não estavam preparados para essa família que eles constituíram. Eu nasci de fórceps na época e o meu nome não era Silvia, meu nome era Sueli. Ué, mudou? Por quê? Mudou. Você mudou? Mudou completamente. Por quê? O meu pai, quando ele foi no hospital para dizer para minha mãe, eu fui a maior decepção que meu pai teve, porque eu era para ser um moleque corintiano, porque eu tinha todo aquele material e aquelas roupas, tudo. E quando meu pai soube que era eu, então meu pai já ficou meio triste, Não vai me dizer chateado. que agora também você é palmeirense. Não, Virou, não. era uma ele queria um homem corintiano, você é uma mulher palmeirense, aí ia pro corintiano se matar, né? Não. Eu não cheguei a esse ponto. Não chegou. Não. Corintiana você é? Eu tenho amor pelo Corinthians por causa dessa honra que eu Sim, tenho pelo meu pai, né? Mas, na verdade, não gosto muito de futebol. O que aconteceu foi que, quando eu nasci, o meu pai foi e comunicou para minha mãe, olha, eu vou fazer o registro da menina, e aí o nome dela é Sueli. E a minha mãe concordou, estava tudo bem, e aí vieram as irmãs do meu pai para contar. Ai, você sabe por que a menina tem esse nome? A minha mãe não sabia, mas dizem as más línguas que era a primeira namoradinha do meu pai, e elas ainda disseram, o primeiro amor a gente nunca esquece. A minha mãe manda chamar meu pai e fala, ela não vai chamar Sueli, ela vai se chamar Silvia Helena, apesar de não ser mexicana, e este Silvia Helena, se você tiver mais filhos, nunca mais você vai colocar nome em filhos meus, porque não confio em você. Caramba! Isso é de descendência mexicana? Não, é nome mexicano porque Silvia e Helena são dois nomes muito fortes, dois nomes próprios, e que eles não combinam entre si, e durante muito tempo eu tive raiva do nome e raiva da minha mãe por causa disso, porque essa coisa Quer de saber bullying... do meu? Quer saber do meu? A minha madrinha é francesa. Então era a família, quando chegou no Brasil, é como nossa família, porque a minha família, tipo, adotou eles três, que eram só três, a mãe, o pai e a filha, que é a minha madrinha, que era muito jovem, e ela escolheu Bernadette. Acontece que meu pai foi lá e esqueceu.
Olha como a gente... Não, olha, eu vou te falar, Os viu? nossos pais. Se for contar a história dos nossos pais... Aí ele esqueceu, ele falou alguma coisa com et, termina com et. Aí o cara falou Claudete e falou isso! E eu virei Claudete. Tá vendo? Então, quer dizer, foi do nada também, foi um acaso. Que coisa, hein? E é uma força. E É. eu tava querendo te contar que essa coisa do bullying não é uma coisa tão atual como a gente está Não, pensando. imagina. Eu sofria bullying naquela época porque os meus queridos amigos na escola me chamavam de Cibalena, que era aquele Ai, remédio sim, de eu dor lembro, de cabeça. dor de cabeça, por que causa do agora nem existe Silvelena. mais. Então era Cibalena, Cibalena. Então eu não gostava nem do meu nome e tinha raiva da minha mãe porque eu sabia que era minha mãe que tinha escolhido. Até eu fazer as pazes com este nome e saber que esse nome era a minha força. Esse nome era E você a minha acha, energia. por tudo que você sabe hoje, se desenvolveu, que eu te contei um acaso do meu nome. Você me contou essa história sobre o seu. E assim, o ouvinte, a Milhares ouvinte, e milhões. deve estar pensando. Então, será que não somos nós que escolhemos, em nossos pais? A gente nasce com esse negócio do nome já? Existe uma regra, É? uma lei que diz que quando nós viemos, nós já sabemos o nosso nome e que nós sopramos lá para os nossos pais. Ah, pode Eu ser. não entendo muito disso, eu até Sim. converso com os nossos amigos, que eu falo para eles que eu não sou Haribo, né? Aham, Eu não sim. entendo muito dessa coisa de energia. Mas está na porque- vibe mundial já há algum Isso, tempo. Né? Exatamente. Essa coisa da vibe É. e o teu programa agora, boa vibe, não é boa, é ótima, é a melhor vibe, né? Obrigada, querida. Bom, vamos falar então dessa força interior. Como nós conseguimos reconhecê-la em nós mesmos, essa força? Então, olha, de novo, nós vamos buscar uma coisa que não é acaso, porque não existe coincidências, né? Então, essa nossa força, muitas vezes, nós negamos alguma coisa de nós. Nós queremos mudar alguma coisa que a gente talvez até deteste e que lá na frente isso vai mostrar pra gente que isso seria uma coisa maravilhosa na nossa vida. E eu vou te contar por quê. Eu sou professora universitária e este ano eu vou completar 32 anos em sala de aula. Caramba. Antes disso, eu era gerente de banco. E eu imaginava que a minha vida seria no banco e que eu seria diretora do banco, mas o destino não quis assim. As coisas foram se moldando e eu fiz magistério porque esta Silvia Helena, que inspirou a minha mãe, era uma professora primária, que naquela época se chamava normalista. Tá. E a minha mãe não conseguiu estudar, então minha mãe queria que eu estudasse, porque quando minha mãe era mocinha, minha mãe acreditava que uma professora primária era muito respeitada na sociedade. Não, ela aí tinha razão, eu era. fui esta mocinha que fez o magistério e que eu já estava no banco com 15 anos. Naquela época não era pecado uma criança, um jovem... Aos 14 anos trabalhar. você podia ser registrado em carteira. E eu fui aos 15. E aí eu entrei no banco e aí eu disse para minha mãe, eu não quero ser professora. Olha, obrigada, eu estou aqui contribuindo e cumprindo a promessa que eu fiz para você, mas eu não quero ser professora. E aí eu fui para o banco e tudo mais, fui fazer administração, só que lá na frente eu não consegui mais, eu não pude mais trabalhar no banco. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer na minha vida? E aí eu tive essa ideia de ser uma professora, mas não mais com aquela responsabilidade de pegar na mão, de alfabetizar, de ensinar os primeiros cálculos, e sim de direcionar alguém para uma carreira. E a carreira de administração, eu sempre conto para os meus alunos, o administrador, ele nunca vai ser substituído por uma máquina, porque a coisa mais importante que ele faz na vida é tomar decisões. Então, quando você toma decisões, você é o protagonista da tua vida, da tua carreira e da tua história. Tá aí, olha que dado importante, né? Porque estão desaparecendo tantas profissões. Verdade. Bom saber, até a nossa está sumindo agora com o IA, né? Tem apresentador que nem gente é, né? Verdade. E são Que o tão IA lindas. cria e são tão lindas, perfeitas, nunca enrugam, nunca envelhecem. Enfim, bom, o livro é para quem e o que fala o teu livro? Quais as mensagens mais importantes dele? Olha, eu vou te contar. Esse livro aqui, Mostrar. eu já estava pensando há muito tempo já o que eu queria deixar de registrado, assim, das coisas que eu penso. Tá. Então, o que ele fala? Ele fala sobre autoconhecimento,
que desperte a tua força interior, porque nós temos um gigante que está adormecido e nós precisamos despertar esse gigante. E só cabe a nós. A força está aqui dentro, não existe nada lá fora a ser buscado e nós nos enganamos muito. Nós acreditamos no outro, nós acreditamos no mundo, nós acreditamos naquilo que a gente vê, aquilo que você estava falando de internet, que é tudo lindo, bonito. A vida do outro sempre parece tão bela e a tua, né, na real, às vezes não tá legal, porque as pessoas mentem. Exatamente. As pessoas mentem com uma tarimba, com uma perícia e Com que tantos nós nos filtros, deixamos né? levar. Verdade. E aí, este autoconhecimento, nós vamos descobrir as nossas forças, o nosso calcanhar de Aquiles, que ele é mais do que um, ele é vários. E, a partir daí, nós vamos conseguir explorar cada vez mais o que nós podemos fazer em prol de nós mesmos, porque mais do que um ótimo profissional, eu preciso ser uma boa pessoa. Tá. Agora você acha, então, que a força interior, ela pode ser aprendida? Porque ela é nata em algumas pessoas, Ela não? vai ser descoberta. Desenvolvida. Ela Tá. está lá, só que ela é de um botãozinho que ele só consegue ser acionado de dentro para fora. A gente diz assim, ó, ele é uma coisa intrínseca, endógena ao indivíduo. E aí você vai buscar a tua liderança, porque você precisa ser o teu próprio líder. Você precisa buscar a automotivação, porque as pessoas elas não têm tempo, desejo, necessidade de querer te promover ou querer te motivar. Você é que vai se motivar. E nós precisamos ter algum norte na nossa vida. O principal norte que eu busquei aqui foram os filósofos estoicos. Eu também sou psicanalista. Marco Aurélio, Sim, não é? Epicteto, Epicteto. Sêneca. que Qual são é, os qual é a principais. diferença? O que é um filósofo estoico? Explica para o nosso Olha, ouvinte. o estoico, na verdade, a palavra estoicismo, ele vem de uma pedra, que foi o lugar onde os primeiros estoicos começaram a estudar, e aí ficou marcado por aquela pedra, que era a pedra estoica. E eles, quando eles começaram Então, seus a estoica estudos, é uma pedra? É, Tá. a palavra estoica É uma no pedra. grego significa isso. Tá. E aí, o que nós vamos perceber? O grego, o estoico, ele tem coisas que passaram há 23 ou 25 séculos e que hoje elas são mais do que contemporâneas. Que ele já falava. Exatamente. Por exemplo, quais são as nossas principais virtudes? Então, você não precisa se apoiar no outro, você não precisa acreditar no outro, você precisa desenvolver em si, principalmente, 4 virtudes estoicas. Me diga. A primeira delas, Sofia, que é sabedoria. Tá. Você deve saber exatamente o que é certo e o que não é. E cada uma delas se deve a um desses filósofos? Não. Ou todos compartilhavam as mesmas? No fim das contas, a história nos diz que todos eles compartilhavam estas mesmas verdades. Sofia, sabedoria. Isso. Depois? Aí depois vem Andreia. Andreia é coragem. Hum. Então, muitas vezes, você vai precisar ter coragem para enfrentar aquilo que parece que não é enfrentável. Então, alguma coisa que é uma força, que é uma política, que é um chefe, que Uma é uma doença. lei, que é uma... E aí você vai com medo mesmo. Mas você precisa enfrentar porque aquilo é teu. Tá. É teu. Sabedoria, força. A coragem A coragem, é isso, essa força. Isso. Aí depois vem a temperança. É o sofirosone. Difícil. Porque, ainda mais nesse mundo, eu sou uma pessoa altamente passional. E eu tenho que frear muitas vezes os meus impulsos. Porque esse meu impulso, se eu não refrear, eu erro muitas vezes. Então, a temperança é você respirar, é você entender o que está acontecendo. Sabe aquele respira e não pira? É a temperança. É você ter o equilíbrio. Tipo, é preferível ter paz do que razão, não é?
Porque lá Muitas no, vezes, é muitas verdade. vezes, não é? Verdade. Porque você briga, não é aquilo, não, não é isso, não é isso. Tenha paz, não queira ter E razão aí, o que todas que as vezes. aconteceu? Você ficou sozinho. Quando Uhum. você vai subir a tua Então é como ser um escalada, bambu. ótimo, com a flexibilidade, Exatamente. E perfeito, adquirir essa temperança. perfeito. E E a também próxima? e a última, mas não menos importante, justiça. Hum. A justiça, ela é uma linha perfeita. E nós nos enganamos muito, porque a gente se deixa levar pelas aparências, a gente se deixa levar por essa força contrária. E a justiça é: você precisa fazer o que tem que ser feito no momento certo, e eu sou da justiça e vou te contar por quê. Hum. Tenho medo de sofrer a injustiça em mim. Tá. Porque tudo que você faz, você nunca faz pelo outro ou para o outro. É tudo sempre para Você. você. E você acha que a tua mãe foi justa com o teu pai ou você nunca descobriu? A minha mãe foi mais do que justa. Foi? Eu acho que minha mãe foi muito Seja lá o que corajosa. for, foi Uma corajosa. mulher maravilhosa, É. com 20 anos de idade, lá nas décadas de Nossa, 1960. encarar o marido assim. E o meu Foi pai era assim. um caminhoneiro que, quando eu trabalhava no banco, o meu pai chegava no banco que ele gostava de mostrar que ele mandava, É. ele amava. Então, meu pai gostava de demonstrar isso. E aí, sabe o que os meus amigos me diziam? Ai, o pai da Silvia, ele não precisa nem de chave de roda. Ele tira o pneu com o dente. Caramba, tua mãe foi. A minha mãe foi Nossa, maravilhosa. maravilhosa aos 20 anos. E o que você acha, ou como você, nas suas palestras, mentorias, você passa isso para o público? E que público você atinge e quer ainda atingir com isso? Olha, Com o livro, com as primeiro- palestras? no primeiro momento, o meu público eram os meus alunos, somente os meus alunos. Depois eu descobri que eu gosto também de trabalhar com aqueles jovens que ainda não se descobriram. Eles não sabem o que eles vão fazer. Não Sabe sabem esse o negócio que que é. nós estamos Eu ouvindo, sei. aquele nem? Nem trabalha, nem estuda, nem sai da casa da mãe. Exatamente. Então, aí vem outra filosofia que eu trabalho no meu livro, que é o Ikigai. Ikigai Que é que uma é? filosofia japonesa que se chama propósito de vida. Para você escolher alguma coisa na tua vida, para você chegar lá na frente e não se arrepender, você precisa seguir 4 quadrantes. Se você tiver esses 4 quadrantes, que eu descobri essa molecada que eu amo, mas também e a dona de casa, que ela abriu mão da sua carreira, ela abriu mão da sua vida, da sua individualidade, para se dedicar à sua família, para se dedicar àquele homem, que é o que a minha mãe fez. O meu pai ia no banheiro, minha mãe já vinha com a toalhinha aqui, ó. Né? O meu pai levantava da cama já com aquele cafezinho. E anos depois, né, Silvia, o inverso também. Aquelas que não tiveram oportunidade de ficar em casa, cuidando dos filhos, porque gostariam disso, porque a sociedade e os próprios maridos, pela ajuda na renda Exatamente. familiar, botaram essa mulher no trabalho Impuseram. impuseram, sem contar que você ia chorar quando deixasse teu filho na escola, ou doente em casa, e você não poderia faltar no serviço. Exatamente, porque você vai estar entre a cruz e a espada. Sim, Você vai estar entre o teu amor sim. e a tua carreira. E se você der moleza, você vai ser substituída, porque cá para nós, você tem um pouco mais, uma meia dúzia de anos a mais do que eu no trabalho. Você sabe o como nós somos tratadas até hoje. Até hoje. Não, e outra coisa, se o homem e a mulher trabalham, e se um precisa faltar porque o filho está doente, quem vai faltar? Quem vai ter cara de pau de chegar lá e falar pro chefe, vou ter que levar o meu filho no médico, meu filho não está bem? E quem vai tirar de você o sentimento de culpa de não Por ficar ao você não lado ter desse ido. filho? Exatamente. É por aí. É triste, viu? Não é E a fácil, mulher, não. o que a mulher quis fazer? A mulher foi para o mercado de trabalho por uma necessidade. Sim. E agora ela precisa ser líder, Uhum. ela precisa ser linda, ela precisa ser magra, Exatamente. ela precisa ser forte, ela precisa ser dona de casa, porque quando chega em casa o cara faz, mas não é obrigação. E ainda sempre o que é ele morta tá pelo fazendo. companheiro, cada vez mais. Exatamente. E aí ela não tem esse reconhecimento e ainda por cima ela quis o quê? Salvar as baleias.
É. Porque é isso que a mulher faz. Faz tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Eu não sei, meu. Faz tudo ao mesmo tempo. Lembra que eu te costumo falei dizer, que são 4 quadrantes? 4, do Ikigai? falta um, Não, ou 2. do Ikigai, do Ikigai. É do Ikigai, Então, então. ó, o Ikigai. você Fazer não- o que você ama. Ama. Não falamos ainda dos É, quadrantes, tá isso. certo. Fazer o que Ikigai, você ama. Fazer o que você ama. Então, você precisa se A dedicar... propósito. Isso, é o propósito. Uhum. Fazer uma coisa que você vai realmente fazer com amor. Segundo, fazer uma coisa que você faz bem feito. Deixar tua marca ali. Você precisa fazer bem feito. Você precisa transformar aquilo mais do que uma técnica. Mas por Precisa você. ser uma arte. Sim, você vai, assinar a tua obra. Tá. E depois você fazer aquilo que o mundo precisa. Não adianta nada você fazer alguma coisa como tua profissão se não tem necessidade para o mundo. Né? Então, agora tem gerentes de IA, criadores de aplicativos. Isso aí não existia quando eu tinha Imagino, 20 anos. Mas é uma coisa que foi necessária e que agora existe. O que eu era? Eu fazia datilografia e tinha a 8ª série. Foi com isso que eu entrei no banco. Era com isso que eu tinha a minha verdade. empregabilidade. Era o que se pedia. Então, agora, o que você tem? Agora você precisa fazer alguma coisa que seja necessária para o mundo. E, por último, eu amo cantar. Adoro cantar. No chuveiro. Já pensou eu começar a chegar aqui? Sei que minhas qualidades sobrem meus defeitos. Quem pagaria para eu cantar? Ninguém. Então, é preciso que alguém te pague. É preciso que aquilo tenha um valor para o mundo. Porque aí o que vai ser? Aquilo que eu amo, a minha paixão. Aquilo que eu faço bem feito é a minha vocação. Tá. Aquilo que o mundo precisa, a minha missão. E aquilo que me pagam para eu fazer, a minha profissão. Eu tenho esses 4 quadrantes. Muito legal. Eu Está tenho no meu teu Ikigai. livro? Tá no meu Muito livro. interessante. E explica como a gente pode fazer isso? Nossa, eu já me apaixonei pelo livro antes mesmo de ler, só de que saber o que ele querida. é. Obrigada. Qual é a editora? É Lunai, é inclusive uma editora aqui da casa. Ai, que bacana, meu Deus do céu. E onde as Samira pessoas... Chaine e Miriam Morato. Parabéns às duas. Muito lindo. E devem ter vários livros já editados, Maravilhosos. né? Maravilhosos. De muita gente aqui da casa também. Para bem-estar, né? Para você pensar na vida, para você desenvolver, a sua força interior. E eu quero te Que é contar... o de mais legal que você pode ter. Sem ela, você não faz nada, né? Sem Perfeito. essa força, não dá para fazer nada. E onde que eu compro? Olha, ele tá lá na editora Tá. e ele também tá lá no meu... O pessoal que queira, tá no meu Instagram, tá Que no é meu telefone. @silviahelena.rh. @silviahelena.rh. Perfeito. Tá bom? O Instagram. E as palestras. Como eu contrato as suas palestras? Onde você faz palestras? Onde te chamar? Em qualquer lugar Olha, do Brasil? Em qualquer lugar do Brasil, eu me chama que eu vou. Tá. E para quem? Para empresas? Para empresas que eu faço palestras de motivação profissional, eu faço palestras de autoconhecimento, eu estou com uma palestra agora que eu vou fazer na próxima semana agora para os funcionários do Lar Sírio, que eu sou do Tatu, ZL é nós. Então, eu vou lá com o pessoal lá, que eu fui convidada pela... a superintendente lá, e eu vou fazer para o pessoal. Então, eu faço para alunos, eu faço para pessoas com autoconhecimento, tanto é que eu faço mentoria de carreira, eu faço para funcionários de empresas, para diretores, e o meu programa aqui é a minha marca, que eu sempre disse nas minhas palestras. Crescer dói muito mesmo, mas lá na frente você vai ver que vai valer a pena. Atenção, geração nem. Exatamente. Nem tá aí, não quer sair da casa do papai e da mamãe. Legal, né? Não paga o aluguel, conforto, pé na bunda dele. Porque tem que aprender, Perfeito. tem que crescer. Muito Crescer bem. Dói. Mas vai valer a pena. E que dias e horários? Às 14h30, ao vivo. Às 14h30, ao vivo. Sim. Agora, uma pergunta. É casada? Já fui. Tem filhos? Não tenho.
É por isso opção. que dá tempo dessa mulher fazer tanta coisa na vida, gente. Minha Mas querida. eu sou a mãe dos meus queridos alunos. Assim. Colação de grau, dia 20, terça-feira, dos meus amores que fizeram o ENAD, que eu sou coordenadora de administração do curso da faculdade lá no campus Tatuapé. Manda o meu beijo pra ZL, é Beijos. nóis. Um beijo pra você. Eu vou deixar aqui agradeço seu muito. telefone de contato, então, pra palestra. Pode? Pode? Para essas palestras, para a empresa, para falar dessa força interior, mentoria de carreira, ela sabe tudo, faz tudo com Muito paixão nos obrigada. olhos, o que é legal. Ó, é 11, né? 992142618. 11 992142618. Eu conversei com a Silvia Helena Hernandes. É nome que a mãe quis, gente. Eu volto já já depois do intervalo. Um beijo para você. Muito obrigada, gratidão. Sejam felizes se puderem.